Hoje, com o sistema carrossel, a gente está fazendo a ordenha desses 800 animais em torno de 3 horas e 15 a 3 horas e meia de ordenha, que a gente chama de cozinha. É onde é armazenado todos os alimentos da fazenda. Cada box desse, ele é um mix, uma pré-mistura para um determinado lote. Quantidade de leite por dia, mais ou menos, o total? Em torno de 24 mil. 24 mil litros. Esse é o sistema de compost barn, onde as vacas elas ficam na cama, né? Questão de bem-estar animal é muito bem visto, né? Porque a vaca ela tem acesso aonde ela quiser, né? E lá, o que aquela lá está fazendo lá no canto? Tá mamando. Lá é a máquina, o amamentador automático. Lá é o amamentador automático. E ela sentiu fome, ela vai lá. Isso. Sejam todos bem-vindos ao canal do YouTube da Santa Fé Agro Instituto. E hoje eu estou aqui na Fazenda Arcego, onde a gente vai falar sobre os sistemas de produção que ele utiliza, sobre o manejo e tudo aquilo que vem dando certo na produção deles, que tem mais de 800 vacas em lactação. Então quem está comigo aqui hoje é o Vinícius, que é o veterinário da fazenda. Seja bem-vindo, Vinícius. Quer dizer, eu acho que você tem que me dar as boas-vindas, né? Porque eu que estou invadindo aqui a fazenda de vocês. Mas seja bem-vindo ao nosso canal. Bom dia, é um prazer, é uma enorme satisfação em recebê-los vocês aqui na fazenda. Bom, Vinícius, o que é esse lugar que a gente está aqui? Então, aqui a gente fez uma estrutura que a gente chama de cozinha. É onde é armazenado todos os alimentos da fazenda. Aqui a gente armazena todos os alimentos farelados, farelo de soja, milho, caroço de algodão, os minerais. E aqui é onde a gente compõe e faz todas as dietas, né? Aqui é onde encosta a máquina, né, o vagão misturador, e daí com a pá carregadeira a gente faz todo o carregamento dos ingredientes e para fazer a mistura total para alimentação dos animais. Entendi. E isso aqui, como é que era antes? Como é que vocês faziam? Como é que vocês organizavam essa cozinha antes? Uhum. Então, antes da cozinha nós carregávamos ingrediente por ingrediente. Aí nós tínhamos uma dificuldade em questão de peso ao carregamento, de manejo. Por exemplo, às vezes carregava um pouco a mais ou um pouco a menos cada ingrediente. Aí quando a gente adotou a cozinha como ferramenta e nós passamos a fazer algumas pré-misturas antes, esse erro padrão de carregamento por ingrediente a gente conseguiu minimizar, favorecendo então uma dieta mais homogênea, né? Entendi. Então vamos fazer aqui um passo a passo. Então chega a alimentação aqui, vocês colocam uma em cada espaço, é isso? Isso. E aí depois o que é feito? Depois que você coloca a alimentação em cada local aqui? Cada box desse, ele é um mix, uma pré-mistura para um determinado lote. Então cada mistura dessa tem os seus ingredientes. Por exemplo, o lote de alta vai alguns ingredientes específicos e os lotes de baixas outros, né? Então a gente faz daí depois o carregamento, pré-secado, silagem, grão úmido e as pré-misturas. Entendi. E qual que é assim, o problema que vocês enfrentavam antes? Que vocês falavam assim, não tem condição da gente continuar, se a gente quiser crescer mais, a gente vai ter que resolver esse problema. Qual foi um desafio que você sentiu aqui na cozinha, que vocês conseguiram vencer e que com certeza impactou no crescimento da fazenda? Foi bem interessante, sabe, Gessé, porque quando nós fizemos a aquisição de um vagão, que a gente conseguia tirar os relatórios de carregamento. E a gente percebeu que a gente tinha muito erro de carregamento. Então isso desfavorecia a dieta fornecida aos animais. Por quê? O nutricionista vinha, fazia a dieta e estava lá programado X quilos de determinado produto. E na hora do carregamento, na parte operacional, tinha muito erro. Então a gente passou a ver a importância de você ter uma estrutura, a importância de você ter uma organização na cozinha. Então por isso que foi adotado a pré-mistura, para a gente minimizar esse erro de carregamento. E esse erro lá na frente estava causando o que com os animais? Então, principalmente pela questão do amido, por exemplo. Nós trabalhávamos muito com grão úmido, que é um grão fermentado. Quando a gente tem um erro, por exemplo, de 30%, 40%, que era o normal que acontecia no manejo do dia a dia, ocasionava problemas metabólicos, como acidose. Então a gente, além de prejudicar os animais, a gente tinha um déficit na produção de leite. Entendi. Bom, vamos dar uma volta aqui para nós conhecer Sim. bem como é que é a cozinha.
Então aqui chega o vagão. O vagão. Isso. Uhum. Esse aqui é um vagão pequenininho, que a gente faz os tratos por fora. Logo, logo vai chegar o outro vagão, que é o que a gente utiliza para tratar os lotes de produção. Ele encosta aqui, né? Uhum. Daí vem a pá carregadeira, busca cada ingrediente já na pré-mistura e o que é de restante por fora, silagem, pré-secado, grão úmido, e abastece a máquina. Esse daqui... Aí faz a mistura, né? A máquina mistura e daí distribui nos lotes. Distribui nos lotes, show de bola. Isso. E para cá, o que Aqui a gente mais tem alguns componentes, alguns ingredientes, né? Lá a gente tem o caroço de algodão, o farelo de soja, a casca de soja, os minerais. Aqui a gente tem o milho moído. E é importante vocês verem que a gente tem todas as placas, né? Cada setor, cada box tem identificação. Para quê? Para quando o tratador vir, ele não ter essa dificuldade de, eu não sei o que pegar, né? Então é tudo visual. Entendi. Então organização, o pessoal quando fiz o menor aprendiz no Senac, eu estava trabalhando com tinha uns 14 anos, a gente teve uma aula que era os 5 S's, né? Que era organização. Então aqui, se não tiver organização, tu vai ter um problema muito grande. Pode ser que a pessoa troque a alimentação do lote ou faça a mistura errada. Exatamente. Então, as placas, as partes visuais para que o operador entre aqui e saiba exatamente aquilo que ele está mexendo é fundamental. Exato. E assim, na atividade de leite, a principal ferramenta é nutrição. Se você errou ali, o efeito cascata para adiante é grande. Aí vai prejudicar a produção de leite, reprodução, saúde de animais e assim por diante. Entendi. Então, sem a organização dentro da fazenda, sem uma forma profissional de você lidar com a estrutura da cozinha, com a alimentação, se não existe uma forma profissional, como existe nas empresas, se você entrar hoje numa fábrica, numa indústria, está tudo identificado, está tudo mostrado certinho para que a pessoa não tenha dúvida na hora que ela tem que tomar uma decisão. Então, sem isso, não tem fazenda de leite, não tem fazenda que cresça. Exatamente. E também em questão de desperdícios, por exemplo. Hoje a alimentação ela demanda muito valor agregado, despesas, né? Despesas. Então ela gera um custo alto. Então isso faz com que se a gente tiver desperdícios aqui, a gente tenha um déficit econômico na fazenda também, né? E aqui é onde é que está o maior custo da fazenda? É aqui. É aqui que vai o dinheiro da fazenda. Por isso que o tratador ele tem que ser muito bem treinado, porque ele gira com dinheiro. Então, grande parte do que ele está fazendo aqui no dia a dia, que às vezes parece simples de carregar um alimento, misturar um alimento, mas o que está envolto nisso é muito grande. Entendi. Então, se fosse numa Fórmula 1, ele seria o piloto. Exatamente. O tratador é o piloto. Se ele não souber o que ele está fazendo, ele bate. Isso e aí todo mundo perde. Isso. Entendi. Então, o tratador, é importante que ele tenha conhecimento. A gente tem um livro, vocês podem me alcançar o livro, por favor? Que é um livro de guia de alimentação de vacas leiteiras, e tem também a parte aqui da cozinha, do armazenamento, e às vezes para o tratador, para quem trabalha na empresa, se você acha que é interessante, que ele tenha um conhecimento mais aprofundado sobre a alimentação das vacas, como o Vinícius falou, aqui é o local onde está sendo, que é o investimento da empresa, que é onde coloca dinheiro aqui, e tudo isso aqui é transformado em leite lá, Exatamente. Né, que a gente vai ver depois. Isso. Então, se a pessoa que está aqui não sabe muito bem o que está fazendo ou tem alguma dúvida, muitas vezes para ela consultar, ela vai procurar uma fonte aí de informação, vai jogar no Google, vai jogar no YouTube, vai procurar algum lugar. Exato. E se ela tiver, por exemplo, um material que ela tem na mão de fácil acesso, talvez se ela ler ali fica mais fácil dela tirar as dúvidas dela. Exatamente. Então, uma das coisas que a gente está focando muito dentro da Santa Fé é levar esse conteúdo para as pessoas do campo, um conteúdo prático e acessível, para que você que está lá no campo, no momento que você tem alguma dúvida, você consiga pegar o material e olhar, tirar suas dúvidas no momento do intervalo, à noite, pegar o celular, às vezes assistir uma aula de manejo da alimentação, tem as aulas com o Renato, com o Dr. Mike Hutchins. Eu acho que isso é interessante também, porque não é só o veterinário que tem que fazer uma pós-graduação, não é só o agrônomo, não é só o zootecnista. As pessoas que estão aqui dentro, a mão de obra precisa estar treinada. Afinada, com certeza. Afinada. É isso aí. Uma coisa muito simples, por exemplo, é a questão de matéria seca. Às vezes, quando oscila 1 quilo de matéria seca em um determinado alimento, exemplo, pré-secado ou até mesmo na silagem,
Isso é muito prejudicial à vaca. Por quê? A vaca ela come quilos de matéria seca, né? Então a gente tendo no caso um erro de incremento de alimento nessa etapa de você montar a dieta, isso vai prejudicar a produção de leite, isso vai prejudicar a saúde de vaca. Então é um efeito dominó. Entendi. Show de bola. E aqui, o que mais que tem para mostrar para a gente aqui da cozinha? O que você acha que é interessante para o pessoal saber? E, assim, com toda certeza, eu dei uma pesquisada antes na fazenda e, sim, pelo que eu li, parece que começou não começou pelo menos com 22 mil litros por dia. Não, isso eu tenho certeza que não foi. Como é que era lá atrás, quando começou? Eu imagino que a pessoa estava aqui com a fazenda com 30 litros por dia, começando, era isso? Era quantos animais? Então, a fazenda ela começou há 40 anos atrás, né? Era atividade familiar, então as vacas não eram fechadas, eram vacas a pasto, era piquete rotacionado, então elas iam a campo, se alimentavam e daí tinha uma ordenha pequena. Então tudo começou devagarinho e daí eles foram vendo que, dando mais conforto para esses animais, melhorando a alimentação deles, consequentemente a produção ia subindo. Então foi aí que eles adotaram, tiveram a coragem de começar a confinar os animais. E hoje a gente chegou no que está. Entendi. Então lá atrás era um sistema menor, pequeno, exato, a pasto. Isso. E aí chegou nisso aqui. Isso aqui é só a cozinha, pessoal. Depois nós vamos passar lá para o compost, nós vamos passar para a ordenha. Vocês vão ver o tamanho que se tornou isso tudo aqui. E aqui, Vinícius, eu vou fazer a primeira pergunta. Qual o sistema que é esse aqui? Esse é o sistema de compost barn, onde as vacas elas ficam na cama, né? Questão de bem-estar animal é muito bem visto, né? Porque a vaca ela tem acesso aonde ela quiser, né? Ela deita onde quer, quando ela sente vontade de comer, ela vem na pisitrato, se alimenta. Quando ela quer deitar, ela vai na cama, deita, rumina. E a pergunta que o pessoal faz muito nas nossas redes sociais é qual sistema escolher? Eles não, às vezes a pessoa está em dúvida. Eu vou para o freestall, eu vou para o composto, qual que eu uso? Por que vocês escolheram esse sistema e não o freestall, por exemplo? Então, peculiaridades de cada sistema. Nós optamos pelo composto pela questão do bem-estar animal. Na nossa opinião, a vaca solta, ela tem mais acesso à pista de trato, ela tem um descanso melhor. Então nós fizemos a adesão desse sistema por esses fatores. Entendi. E tem a parte econômica também que influencia? Sim. O sistema hoje ele é um pouco mais em conta em relação ao freestyle. E aqui, nesse sistema em particular, tem algum problema que vocês falam assim, cara, já aconteceu e foi um pouco difícil de nós resolver, mas a gente conseguiu resolver? Não sei, talvez a cama não conseguia secar, teve alguma coisa nesse sentido? Então, no início, quando foi começado com o sistema, tinha mais acesso à serragem, mais material. Então era mais barato também, 1 metro cúbico. Hoje nós estamos com uma pequena dificuldade em conseguir esse material e o valor também subiu, aumentou, né? No inverno, quando a gente tem mais umidade, ele é um pouquinho mais complicado em relação a manejo. O que seria esse manejo? Você está movimentando essa cama, você está mexendo ela, né? Aqui na fazenda nós trabalhamos com 3 ordenhas. Então a cada ordenha que essa vaca sai do lote, a gente entra com o maquinário e mexe essa cama, né? Revira ela para a gente conseguir ter uma fermentação adequada. Entendi. E essa parte do manejo, como é que vocês foram acertando com os funcionários, assim, com a equipe da fazenda, falar assim, olha, o manejo não estava sendo feito da forma correta. Como é que vocês encontraram a forma certa que funcionou aqui dentro? Então, é treinamento, né? Motivação do pessoal que faz o operacional, né? Porque tudo depende deles. Então, a gente olhando, a gente avalia a questão de maciez de cama, né? Profundidade de reviramento da cama. Isso faz com que a gente disponibilize mais conforto para o animal. Se a cama está bem macia, a vaca chega e deita. Se a cama está um pouco mais dura, a vaca ela evita deitar. Então por isso que ela sempre tem que estar removida, tem que estar com um aspecto legal para a vaca deitar ali.
E, por exemplo, se você vir aqui, você olhar as vacas, da forma como elas estão, você sabe se foi feito da forma correta ou não. Sim, porque esses animais, se a cama estiver desfavorável, elas não vão deitar, né? E assim, o jeito que está hoje, elas estão deitadas, as que não estão deitadas estão comendo, né? Tem alguns animais em si, mas isso é normal do dia a dia, né? Ótimo. E, por exemplo, se ela não ficar deitada, se ela começar a ficar muito tempo em pé, o que acontece lá dentro, na sala de ordenha depois? Isso favorece, né? Questão de queda de produção, a vaca ela não tem o tempo necessário para descanso dela, né? Ela não rumina. É questão de locomoção, prejudicial ao aparelho locomotor do animal, né, e tudo mais. Apesar de que esse sistema, uma das coisas que também é atrativo, é questão de piso. A gente tem menos piso, então a agressão ao aparelho locomotor da vaca é menor. Isso quer dizer então que o casco da vaca ele teria menos problemas do que se fosse um sistema freestyle, por exemplo? Exatamente. Porque ela consegue pisar e ficar mais macio para ela pisar. Fica mais tranquilo para ela pisar e as patas ali, o casco dela vai ficar mais conservado. Não que não tenha problema de casco, né? Com certeza tem o casqueador de vocês. A gente tem uma rotina de casqueamento mensal, né? Ah, tem uma rotina. Todo mês a gente trabalha com casqueamento, né? Vem o casqueador. Pré-dilúvio é semanal. Né? Muito bom. E aqui, então, esse é o lugar onde elas ficam o dia inteiro. Isso. Por que tem tanto ventilador ligado? Questão de resfriamento da vaca, mas principalmente também para secagem da cama. Hoje a gente trabalha com 24 horas por dia os ventiladores ligados. Por quê? A cama ela está muito a ver com questão de lotação. A gente percebe no dia a dia que aqueles lotes que estão mais sobrelotados, tem mais animais por metro quadrado, essa cama tem mais dificuldade para secagem. Então o ventilador vem para ajudar essa cama a secar, né? Então o ventilador ele é um investimento para vocês, porque se a cama não secar, começa a aparecer problema na fazenda. Isso. Aí começa a ter problema de casco, começa a dar problema de mastite e assim por diante. Isso é interessante falar da questão da mastite, porque tem muitas coisas que fazem com que a vaca desenvolva ou tenha mastite. Sim. E às vezes tem alguns detalhes, por exemplo, aqui ó, a questão que você falou agora do ventilador. Se o ventilador se não estiver adequado, não tiver ventilador suficiente e a cama ficar úmida, vai dar mastite na vaca. Exatamente. Então são pequenos detalhes que às vezes o produtor vai estar lá do outro lado, vai estar olhando esse vídeo, vai estar pensando, poxa, mas não é muito dinheiro gasto com ventilador, não é? Não, é um investimento. É um investimento necessário. Assim. Necessário. Necessário. Porque se pegar um rebanho desse, eu acredito, olhando aqui, as vacas estão com colar. Antes eu ia falar da genética, mas vamos falar um pouquinho do colar. Sim. Por que as vacas estão com colar? Então, a gente hoje está trabalhando com 100% dos animais monitorados. No volume que a fazenda tem, não tem como nós ficar todo momento olhando animal por animal. Então esse colar nos traz saúde de animais, cio. Então eu chego todo dia de manhã, puxo um relatório lá das vacas doentes, as vacas que baixaram ruminação, as vacas que baixaram movimentação, as que estão em cio de retorno. Então tudo isso a gente consegue através da tecnologia, né? São quantas vacas em lactação? Hoje tem 806. 806 vacas, numa média aí por dia de quantos litros de leite? Em torno de 30 litros. 30 litros de leite. Então, assim, uma coisa que para mim já é claro, mas para quem muitas vezes está assistindo pela primeira vez. A vaca, se ela estiver sendo maltratada, ela dá leite? Ela dá 30 litros de leite por dia? Não, Jessé, ela não dá. Porque o animal ele tem que ter condições, né? Se o animal ele tem uma privação de alimento, se questão de alojamento ela não está com conforto, o animal não vai produzir o que ele está predisposto a produzir geneticamente. Entendi. Você está me dizendo então, se eu chegar numa fazenda e a pessoa me disser, Gessé, a minha fazenda tem 30 de média por dia, então a vaca está produzindo 30 litros de leite por dia, eu posso ficar tranquilo
Porque eu sei que essa vaca ela é muito bem tratada. Sim, sim. Não tem como. A natureza não deixa uma vaca maltratada produzir tanto leite. Porque essa é uma coisa que o mercado está mostrando, tem alguns movimentos que vêm trazendo isso, dizendo, não, vocês estão maltratando os animais. Mas a primeira coisa que eu penso, mas se eu estou sendo maltratado, por exemplo, no meu trabalho, eu não vou conseguir produzir o meu melhor. Não consegue. Eu não consigo, não tem como. Ela só produz a quantidade de leite que produz porque ela está sendo bem tratada. Aqui você olha para esses animais, você não vê sofrimento, você vê os animais deitados, os animais, você vê uma tranquilidade, não tem agitação, não tem grito, não tem gente batendo, os animais estão tudo tranquilo. Isso. E isso também faz com que a fazenda produza tanto leite. Exatamente. 800 animais, quanto dá de leite por dia, mais ou menos, no total? Em torno de 24 mil. 24 mil litros. E você vê que já tem uma evolução grande, porque quando eu assisti a sua entrevista lá no Canal Rural, no Canal do Leite, desculpa, Canal do Leite, você tinha falado que o pico tinha sido 22.900. Exatamente. Isso foi o quê? Quanto tempo mais ou menos? Em torno de uns 3 meses. Então de 3 meses para cá vocês já estão com 24 mil litros de leite. Exatamente. Agora, com certeza, vocês não estão sentindo aqui, pessoal, mas tá bem frio aqui na região. E com toda certeza o frio ajuda, ou não? Sim, sim. O animal, a vaca de leite, ela sofre bastante com o calor, sabe, Gessé? Então, se a gente não tiver uma ventilação eficiente, tanto no ambiente que elas ficam durante o dia, quanto na sala de espera, depois nós vamos ver lá na estrutura de ordenha, essa vaca ela vai ser prejudicada. Ela vai produzir menos leite, ela vai ter problemas com reprodução, que tudo isso são efeitos do estresse calórico, estresse térmico. Mas isso era uma coisa que lá atrás, quando tudo estava iniciando, não se tinha essa informação, ou pelo menos não era tão difundida, né? As pessoas não tinham essa ciência. Qual foi o momento que vocês perceberam que precisariam cuidar mais da questão do estresse calórico? Você fala assim, pessoal, tem um problema de estresse calórico e nós vamos ter que resolver. Quando que foi isso que vocês viram e o que vocês fizeram para resolver? Então, quando a fazenda passou a fechar os animais, confinar esses animais, nós passamos a ter as informações mais na mão. Visto isso, a gente percebeu que as vacas que passavam por calor, nos dias mais quentes, elas diminuíam o leite. Então isso vai dar um efeito negativo no caixa da fazenda. Então a gente passou a ver que, de fato, precisa dar esse conforto para a vaca. Precisa ter ventilação, precisa ter aspersão. Então em dias quentes, a gente via a curva de leite oscilando bastante. Então a partir disso, a gente começou a abrir o olho para essa parte de conforto. Entendi. Qual foi o primeiro passo que vocês fizeram na questão da ventilação, do resfriamento desses animais? O que vocês fizeram primeiro? Então, foi colocado linhas de aspersão em cima dos canzis, né, onde elas comem, né? Ventilação na pista de trato e aonde elas passam também uma parte do tempo delas é na sala de espera. Por quê? Quando esse animal sai do barracão, ele fica na sala de espera esperando o momento da ordenha. E lá tem uma aglomeração de animais. Então a gente tem um acúmulo de calor ali. Então a gente precisa também de uma sala de resfriamento eficiente lá. Todos os animais são identificados, todos eles têm brinco. Qual que é a importância dessa identificação? Então, a máquina, a ordenha, ela lê animal por animal. Então cada animal ele é chipado, ele tem um responder na orelha, e quando ele chega lá para ser ordenhado, a máquina ela reconhece aquele animal e daí manda para um software a produção dele. Para a gente ter questão de monitoramento, né? Vamos mudar essa vaca de lote, como que ela está se saindo. Muitas das vezes a gente cruza a informação de produção de leite com o que o colar nos fornece de relatório. A gente consegue pegar essas doenças mais precocemente. Então a gente não deixa essa vaca cair. Então a gente sempre está um passo à frente. Quando a vaca começa a ter sinais, a gente já entra com tratamento. Isso reflete muito em questão de bem-estar, porque essa vaca ela não fica debilitada. A gente consegue ter uma precocidade no diagnóstico das doenças dentro da fazenda.
cada vaca dessa, ela tem um histórico. Então a gente analisa e interpreta esses históricos individuais. Então desde para você ver se esse animal está se destacando no meio de tantos animais, né? Então a gente consegue ter esses fatores determinantes, né? Além de toda a parte de tecnificação, tecnologias, né? A gente tem que ter também um agrupamento e um engajamento das pessoas que trabalham dentro da fazenda. Por quê? Cada parte operacional, ela exige uma entrega muito grande das pessoas. Então, se elas não estão motivadas com os processos, a gente não vai ter um resultado positivo, né? Entendi. Então, a parte de treinamento, parte de equipe, de gestão de pessoas, é fundamental. Exatamente. É as pessoas que estão fazendo com que tudo isso aqui aconteça também, né? Elas estão no dia a dia e a mão de obra hoje em dia, ela precisa de um acompanhamento, ela precisa de um treinamento, de uma informação de qualidade para que na hora que a pessoa esteja sozinha, por exemplo, o pessoal que está trabalhando lá agora na pista de alimentação, eles têm que saber o que eles vão fazer agora, não pode ter dúvida. Exatamente. Vamos dar uma passada lá, só para a gente dar uma olhada nesse processo aqui da fazenda? Então, pessoal, vocês estão olhando aqui, o animal está tomando água. Qual que é a importância, Vinícius, da água para o animal, para a vaca? Por que a água é importante para a vaca? Então, a água, ela é o primeiro alimento, né, do animal. Por quê? Grande parte do organismo vivo requer água. Grande parte do volume de leite é composto por água. Então, se essa vaca não tem uma água de boa qualidade, consequentemente, ela não vai produzir o que precisa produzir. O que ela está pronta. Por que ela fica aqui? Por que ela está posicionada nesse local, esse bebedouro? Qual que é a importância de ter uma água próxima do local onde é que ela está comendo? Então, fácil acesso, né? Ela sai da pista de trato, da alimentação, já vira para o lado, ali já tem água disponível para ela. Então, ela sente necessidade de ingestão de água, ela vai ali e tem livre acesso, né? Grande importância é você ter essa água em condições adequadas para ingestão. Não adianta você só ter disponibilidade de coxo, mas que não ter uma rotina de higienização desses coxos. Entendi. Então, uma das coisas importantes é como se estivesse num restaurante. Você vai comer um prato que está lá com farofa, pessoal, a 35 graus, e tu não vai ter um copo de água para você tomar, não tem como, você não come. Não come. Exatamente. Nesse caso aqui, se não come, não produz leite. Isso. Se não come ou não ingere água, não. Então a vaca, assim, às vezes parece algo simples, parece algo bobo, mas se não tiver um local para ela tomar água próximo da onde ela vai comer, pode ser que isso impacte. Exatamente. E também em questão da saída da ordenha, é importante a gente ter água disponível, porque quando ela tem a retirada do leite, ela tem uma deficiência de água. Então ela precisa também. Grande parte da ingestão da água da vaca é depois das ordenhas. Entendi. Então, pessoal, para esse vídeo, o nosso desafio vai ser o seguinte: eu quero que vocês tirem fotos, vocês mostrem o bebedouro de vocês, onde vocês trabalham, se você tem uma fazenda de leite, tirar uma foto do bebedouro para a gente ver lá no nosso Instagram, para a gente ver no nosso Facebook, compartilhar, que eu acho que isso é interessante. Às vezes a gente não dá o valor devido para a água, mas como o Vinícius acabou de falar, se não tem água, não tem leite também. Então, são pequenos detalhes, a gente falou do ventilador, falou do bebedouro, falou da questão do conforto, falou da questão dos dados, o colar, a identificação dos animais. Se não tiver tudo isso, pode ser que a fazenda não chegue nos 30 mil litros de leite por dia. Exatamente. Então é o mínimo que você precisa fazer para chegar no nível que a fazenda que a Arcego tem chega. E agora a gente está aqui na ordenha da fazenda Arcego, junto com o Vinícius. E Vinícius, o que está sendo feito nesse momento? Então, José, a ordenha, logo depois que encerra o processo de retirada do leite, né, de ordenha, a gente tem a lavagem do equipamento, onde é esguichado, né, tem a limpeza automática da máquina, que a máquina mesmo você faz, né, e depois a gente faz a limpeza mecânica, né, que é esfregar, esguichar, tirar o excesso de esterco e tudo mais. Entendi. E por que isso é importante? A questão da própria qualidade do leite, né? Tem que ter um ambiente limpo. É como se fosse uma padaria, um restaurante. O ambiente tem que estar limpo para você
conseguir fazer o processo adequado, né? Se tiver cheio de esterco ali, provavelmente a gente vai ter coisas que prejudicam a questão de higienização. Entendi. Então, para o consumidor, para a pessoa que está indo lá na prateleira do mercado, quando ela vai comprar o leite, é interessante que ela saiba que existe todo um processo de limpeza e de higienização no momento que vai tirar o leite. Não é, acho que esse aqui é o momento que não é feito de qualquer jeito. Não. Só a vaca entrar ali no sistema e tá tudo certo. Vamos aproveitar que ainda não é horário da ordenha, como você falou, a primeira ordenha é às 4 da manhã. Às 4 da manhã, ao meio-dia e às 8 da noite. E às 8 da noite. Então, como é que funciona? A vaca ela chega onde? Qual que é o primeiro lugar que ela chega aqui? Aqui é a sala de espera, onde os animais vêm dos lotes, do barracão, elas ficam na sala de espera, aguardando ao momento da ordenha. Aí depois elas entram nesse corredor. Entendi. Cada box é um local que a vaca fica, né? Então o carrossel ele é composto por 48 postos. Então a vaca entra ali no seu local, ela faz o giro completo, onde ela é ordenhada, depois ela sai nesse espaço. Entendi. Então a vaca ela vem para aqui a sala de espera. Sala de espera. E aqui é que tem a parte que você falou de ventilação, Isso. de resfriamento, aspersão. Isso. Aqui é aspersão, que é diferente de ventilação. Isso. A gente tem os dois, né? Que é a ventilação pelos ventilador e a aspersão com a água. Entendi. E aí a vaca vem aqui, isso aqui vai encher de vacas e começa. Agora, como é que ela sabe que é a vez dela de entrar aqui? Então, no início, quando a gente fez a adaptação dos animais, eles não queriam entrar. Quando o animal pega a rotina, elas brigam para entrar aqui, sabe? Elas ficam todas na vez, uma filhinha indiana. Conforme uma vai entrando, a outra já vai indo atrás, se posicionando para entrar. Mudou o sistema, tem que adaptar elas de novo. Pessoal, o animal era acostumado de um jeito, como é que era antes? Qual que era a ordem antes? Antes era uma linha média, mas num formato de espinha de peixe. Entravam, né, ficava 14 vacas cada lado, né, e entravam numa fila indiana, se posicionavam, eram ordenhadas e elas saíam. Hoje são quantas que entram aqui? Aqui é 48. De 14 vacas na linha de ordenha para 48. O que mudou isso para vocês em questão de tempo, de qualidade do leite? Gessé, quando nós tínhamos a ordenha antiga, nós praticamente não tínhamos tempo de uma ordenha para outra, praticamente emendava. Hoje, com o sistema carrossel, a gente está fazendo a ordenha desses 800 animais em torno de 3 horas e 15 a 3 horas e meia de ordenha. Então isso faz com que as vacas fiquem menos tempo de pé, a ordenha se tornou mais rápida, mais eficiente. Aqui a gente trabalha com uma pressão de KPA menor, então agride menos o teto da vaca. Então isso favorece com que ela tenha uma sanidade de glândula mamária maior. Consequentemente, a qualidade do leite Melhora. E diminuiu a questão da mastite nos animais? Diminuiu. Nós antes tínhamos em torno de 800 de CCS, né, que é a contagem de células somáticas. Hoje a fazenda está em torno aí de 350 a 400. Então, só para agora eu entender, como que a fazenda saiu de 800 mil de CCS para 350? É isso aqui. Então, isso aqui favoreceu. Favoreceu. Então não é só isso. Só isso aqui não resolve. Não. Ele favoreceu. Por quê? Antes a gente trabalhava com KPA mais alto, então agredia mais o esfíncter da vaca. Porque o esfíncter, ele é a estrutura física, mecânica, que protege do ambiente externo para o ambiente interno da glândula mamária. Então aqui a gente tem uma lesão menor, né? Então a parte de hiperqueratose dessas vacas diminuiu muito. Lógico, a gente teve alguns descartes e alguns animais problemáticos, né, dentro do sistema. Mas o sistema favoreceu em questão de qualidade de ordenha. Entendi. Agora uma pergunta, aquela pergunta que muita gente do outro lado está se fazendo, o que é o KPA? O KPA é a pressão que a máquina faz no teto para a retirada do leite. Entendi. Então, pessoal, o que o Vinícius está falando é, antes, no sistema anterior, a pressão era maior. Pressão de vácuo. A pressão de vácuo era maior
e, por consequência, machucava um pouquinho o teto da vaca. Isso. Com o novo sistema, vocês conseguiram regular essa pressão, diminuiu esse desconforto, essa fissura ali no teto da vaca. Porque o teto da vaca ele tem uma estrutura que chama esfíncter. Essa estrutura, se ela tem algum grau de esforço advinda dessa pressão, ela vai acabar ficando aberta. Se essa estrutura fica aberta, ela fica com contato direto do ambiente externo para o ambiente interno da glândula. Entendi. E aí, a CCS baixou. Sim. Como é que foi para vocês, principalmente no dia a dia, na vida dos donos da fazenda, na vida de quem trabalha aqui, quando você falou assim, caramba, cara, baixou a CCS, deu um alívio, como é que foi isso para vocês? Com certeza. Além da questão de acréscimo de produção nos animais, né, que a gente conseguiu reduzir essa infecção de glândula mamária, a questão de valorização do produto também aumentou. Porque a gente recebe por qualidade de leite, gordura, proteína, CCS, CBT. Então tudo isso favoreceu a um acréscimo de valor por litro de leite pago fazendo. Então focar em baixar a CCS de 800 para 350 não é um trabalho fácil, Não. mas tem retorno financeiro. Tem retorno. E o retorno é garantido. Exato. Então é um investimento também. Aqui vocês veem que é um universo complexo. A gente começa com a cozinha, depois a gente mostra que se não tiver o ventilador, a cama não seca. Isso. Se você chegar aqui no sistema e não tiver calibrado o vácuo, pode machucar a teta da vaca. O animal, ele é, assim, como eu estou vendo agora, você me falando, é um animal sensível. Sim, com certeza. Não, é um animal que, se você mexer com ele da forma errada, ele vai te responder. Exato. E ele responde quando isso? Ele responde na diminuição de produção, aí esse animal ele acaba tendo um aumento de descarte, né? Porque o animal que ele acaba não tendo uma eficiência no sistema, a gente não consegue manter ele dentro da rotina da fazenda porque ele tem um custo fixo. Se esse animal baixa, por exemplo, de um valor X de produção por dia, a gente não consegue manter ele. A gente tem um custo para manter essa vaca aqui. Então, por isso que a gente investe em máquinas de boa qualidade, tanto para o trato quanto para a ordenha, conforto para esses animais, porque a gente quer favorecer com que eles produzam leite para a fazenda. Entendi. Agora uma questão de mais de curiosidade. Quanto custa um sistema desse para a pessoa implementar? Mais ou menos, assim, na época foi pré-pandemia, né? Não teve todo esse aumento, mas na época foi em torno de 1.800.000. 1.800.000 para colocar todo esse material. Tudo que vocês estão olhando aqui, 1.800.000. Só a máquina. Só a máquina, só a ordenha. Mais a estrutura, tudo, ventilador, a parte da aspersão, mais uma parte. Então, se você investir 1.800.000 e a pessoa que está ali embaixo fazendo a ordenha não souber o que está fazendo, dá errado. Por isso que a gente não adianta. Não adianta ter dinheiro, tem que ter. É como se fosse, por exemplo, não adianta tu ter uma Ferrari e colocar ela numa estrada de chão. A Ferrari seria a ordenha e a estrada seria o ordenhador. Então a gente tem que ter um sinergismo dos dois. A máquina tem que funcionar bem, mas quem está fazendo o operacional dessa máquina tem que ter o processo bem desenhado e ele fazer esse processo de acordo com o que foi explicado. E como é que foi esse treinamento do pessoal na ordenha? Porque pode ser que isso tenha impactado também lá na CCS de 800 para 350. Como é que foi isso? Quais eram os problemas que vocês viam antes que vocês conseguiram resolver aqui? Então, a gente tem bastante sequências de treinamento. Por quê? Quando a gente trabalha todo dia com a mesma coisa, às vezes a rotina ela acaba mascarando alguns processos, alguns passos a passo. Então, todo mês a gente trabalha com um treinamento para a pessoa não se acondicionar ao erro. Então, por exemplo, o simples fato de você secar um teto de uma forma tem um impacto lá no CBT, entendeu? Então, a gente aqui tem uma rotina de duplo pré-dipping nas vacas, o teste da caneca dos 3 jatos, tem que respeitar o tempo de estímulo dessa vaca. Quando você começa a manusear os tetos dos animais, ela tem um tempo para liberação de ocitocina para liberar o leite. Então, a gente tem que respeitar esse tempo de estímulo. Então, tudo isso é através de treinamento que a gente consegue. E essa mão de obra, ela está no momento crucial.
aqui é um momento de muita atenção. É. As pessoas não podem, não existe celular, você não pode ficar mexendo no celular e trabalhar aqui, não tem como. De forma alguma. De forma alguma. É focado. Isso. E aí as vacas começam a entrar. São quantas pessoas ali trabalhando na ordenha? Hoje a gente trabalha com 3 pessoas no início aqui do carrossel. Uma fica responsável pelo duplo pré-dipping e pelo teste da caneca, né, dos 3 jatos. Depois tem outra pessoa que seca só os tetos das vacas e uma outra pessoa que só coloca a ordenha. No final do ciclo do carrossel tem a pessoa que faz o pós-dip, né? Para daí essa vaca ela ser liberada para o lote. Entendi. Então, são quantas pessoas aqui? 3? Aqui são 4. 4? 4 pessoas aqui direto no carrossel durante a ordenha e mais uma outra pessoa buscando os lotes e trazendo esses animais até a sala de espera. Bacana. Antes eram quantas? No sistema... Antes nós trabalhava com 3 pessoas. Então acabou que teve uma pessoa a mais, Isso. só que passou de 14 para 48. Exato. Então o sistema é tecnologia, não tem nem o que discutir, né? Você está profissionalizando cada vez mais a tua atividade, colocando um sistema de alta tecnologia. Mas, como você falou, a pessoa que está ali, se ela não souber exatamente o que ela tem que fazer naquele momento, não dá certo. E se a primeira aqui errar, o primeiro já errar, então, é um efeito cascata. Se ela não faz um pré-dipping bem feito, uma estimulação bem feita dessa vaca, a vaca ela não vai liberar o leite. Se a gente não respeita esse tempo de estímulo, a vaca não libera o leite. Aí o que acontece? Ela termina o ciclo, a volta do carrossel, e a ordenha não está completa. Aí esse animal tem que retornar para a ordenha, ou até mesmo, por exemplo, o animal que sai com leite, né, na glândula mamária, ela corre o risco de ter um processo inflamatório, uma mastite, porque ela não teve a ejeção desse leite, né? E você falou uma coisa interessante, de novo, mastite. Lá era a questão da cama úmida. Sim. Aqui é a questão da forma como ele vai fazer a ordenha. Exato. E o que mais que pode estar impactando, por exemplo, na questão da mastite dos animais? Questão de mastite, sujidade desses animais. A cama estando úmida, esses animais vão estar mais sujos. Isso prejudica o quê? Quem faz pré-dip. Por quê? É o cara que está aqui. Exatamente. Porque se a vaca vem suja, não tem como a gente lavar o ubre da vaca. A gente vai fazer um pré-dip. E a gente tem que tirar toda essa sujidade para a ordenha para a própria ordenha não contaminar esse animal. Por quê? A ordenha ela é um estímulo que tem umidade e tem o calor da vaca. O que a bactéria precisa? Calor e umidade. Então, se o pré-dipeiro aqui não limpar bem essa vaca e ser colocado em teteira com a teta suja, isso também é um fator que predispõe a entrada de uma bactéria para dentro da glândula mamária. Entendi. Se uma vaca que entrou aqui tem mastite, ela passa para as outras? Não. Passa. A ordenha ela serve como um veículo também de bactérias, né? Tanto é que a fazenda hoje ela tem lotes de mastite. Esse lote de mastite ele é ordenhado por último. Por quê? Para evitar a contaminação cruzada no momento de ordenha. Entendi. Então existe um lote que são as que se produzem mais, lote de alta, as que produzem menos e aquelas que estão com a inflamação na glândula mamária. Isso, com mastite. E existe uma sequência, não é todas ao mesmo tempo. Não. A gente começa por qual? Isso, a gente começa pelas vacas de alta produção, as vacas de média produção, as vacas de baixa produção. As vacas que tiveram o processo de mastite e foram curadas, aí depois as vacas que estão com o processo inflamatório, que estão com mastite. Entendeu? Agora sim, para quem está do outro lado, pessoal, é um cuidado. Se você quer destruir um rebanho, é colocar as vacas com mastite primeiro. Exato. Porque você vai estar disseminando para todas as outras vacas. O momento que o esfíncter fica aberto é quando? Na ordenha. Então ali que você vai estar expondo esse animal a ter um processo de entrada da bactéria para a glândula mamária. Bom, olha só que interessante. Se a pessoa que está tocando as vacas tocar a vaca errada, o lote errado, exatamente, ele arrebenta com a vaca. Porque o que acontece com a vaca de alta produção? Ela foi ordenhada depois da vaca com mastite. O que
acontece naquela parte, naquele lote? Então, a vaca ela entra em contato com a bactéria. Se ela está com o sistema imune mais baixo, consequentemente isso vai se tornar um empecilho para ela e essa bactéria vai se desenvolver ali e vai ocorrer um processo inflamatório, né? Aí ela indo para lá, aonde ela deita, ela pode deixar um resíduo de leite contaminado lá e pode estar disseminando para mais animais dentro da cama. A mastite ele é algo que quem trabalha com leite está habituado a isso, porque está no dia a dia de quem trabalha com leite, sabe? Só que a gente faz todos esses processos de separação por lote, uma ordenha adequada, uma cama bem feita, para quê? Para a gente diminuir a incidência de casos novos. Tem alguns animais que são crônicos. Esses animais a gente acaba descartando eles ou secando o teto, alguma coisa nesse sentido. Mas o nosso papel como veterinário da fazenda é a gente minimizar, diminuir a incidência de casos novos. Entendi. Então, aqui a parte da ordenha, eu acho que a gente conseguiu trazer para o pessoal o que realmente importa, que é o básico bem feito, separar os lotes, lote de alta, lote média, de baixa, as que já foram curadas e por fim as que estão com mastite. Esse é o básico. O segundo ponto é o treinamento das pessoas que estão na ordenha. Se as pessoas não souberem o que elas estão fazendo e o que elas têm que fazer, exatamente, pode dar um problema. Isso. E você conhecer qual bactéria que está instalada na fazenda. Porque a gente tem perfis de bactéria, contagioso, ambiental. Então você tem que saber com o que você está lidando. É por isso que hoje tem ferramentas de cultura, antibiograma, para a gente montar estratégias para você minimizar esse estrago dentro da atividade. Qual que é que vocês utilizam aqui? Como que vocês fazem para identificar hoje? Então, a vaca ela é identificada, por exemplo, com mastite, né? Mastite clínica, grumo, né? Essa vaca ela é coletado a amostra do leite dela e é enviado para o laboratório. Lá no laboratório a gente faz o exame que chama cultura, que é onde vai ter o crescimento bacteriano. E a gente vai identificar qual a bactéria que está envolvida naquele processo inflamatório. A partir disso, a gente vai direcionar um tratamento para aquele animal. E vocês conseguem identificar com os dados que vocês estão coletando delas. Exatamente. Então, você sabe exatamente qual é o animal e qual é a bactéria que esse animal tem. Isso, exato. Além da CCS individual. A gente faz um monitoramento mensal, a gente coleta animal por animal, uma fração da ordenha dela e manda também para o laboratório. Aí a gente faz a contagem de células somáticas. Aí ela vai me dizer lá, ela tem tantas mil células. Uma vaca sadia, ela tem abaixo de 200 mil células. Abaixo disso, ela é sadia. Acima, ela já tem algum grau de infecção, né? As vacas clínicas que apresentam grumos, geralmente elas têm acima de 1 milhão de descamação, né? O que seria essa descamação? Quando a bactéria entra lá na glândula mamária, as células de defesa elas vão agir em cima daquele organismo estranho. Então vai aumentar a contagem de células somáticas. Por isso que a gente faz essa CCS individual. Aquelas vacas que têm uma contagem mais alta são aquelas vacas que têm a mastite que a gente chama subclínica. Não tem um sinal clínico, que é o grumo, mas ela tem uma alteração de célula somática. E só consegue saber fazendo o procedimento correto, o exame. Isso. Entendi. Então, pessoal, a gente vai encerrar esse vídeo aqui com essa aula de gestão e qualidade do leite, que inicia com a pessoa que traz os animais, depois o animal entra, aqueles que estão na ordenha tem que estar treinado, você tem que fazer, coletar leite desses animais para saber quanto tem de CCS em cada animal. Fazer essa parte de dados é algo que vai ter que se tornar assim, básico do básico para as próximas gerações, né? Não tem como uma fazenda se sustentar sem você conseguir identificar esses detalhes, né? Claro. E aí o sistema ele é muito importante, 1.800.000. Mas a mão de obra também, assim, sem mão de obra qualificada, infelizmente não tem como rodar. Então é um recado interessante para o pessoal.
Eu acho que o desafio que a gente pode dar para quem está do outro lado, para ele mandar para nós, que eu acho que isso é interessante, que isso pode também trazer um pouco de ajudar quem está começando, a pessoa que está com alguma dúvida, seria ele mostrar um pouquinho da rotina da ordenha dele. Sim, com certeza. Eu acho que a rotina de ordenha é algo importante. Muito importante. Vinícius, onde é que a gente está? Que local é esse? Aqui é o bezerreiro, Gessé. Aqui é onde fica a meninada da fazenda. Aqui é onde tudo começa, então, Isso. na vida da vaca. Sim. E por que esse local é importante para vocês? O que muda lá na frente na vida dela? O que acontece aqui? Aqui é onde ela começa toda a sua vida, né? Aqui, se a gente tiver episódios de diarreia, pneumonia, vai comprometer lá na frente esse desempenho produtivo da vaca, né? Se a terneira ela passa por alguns episódios de diarreia, tem estudos aí com impacto negativo na produção depois que ela é vaca. Então, aqui é crucial. Nessa época aqui ela tem que ser bem cuidada, bem alimentada, ter um conforto. E a diarreia é algo assim, não tem como eliminar, mas Não. tem como reduzir. Com certeza. E o que vocês viram que vocês acertaram para a redução do número de animais com diarreia? Então, é o feijão com arroz bem feito. Você colostrar bem uma terneira, fazer uma cura de umbigo bem feita, né? Então, tudo começa com o passo a passo de um recém-nascido. Quando ele nasce lá no pré-parto, é trazido para cá, a gente faz a pesagem desse animal, converte 10% do peso vivo em colostro. No caso, uma terneira nascida de 40 quilos, ela recebe 4 litros de colostro. O colostro que a gente utiliza aqui para esses animais, ele é passado por um exame que a gente faz no refratômetro, para avaliar a quantidade de IgG. Então, colostros abaixo de 25% grau Brix, a gente nem fornece para nossas bezerras. As bezerras, elas ingerem colostros acima de 25% de IgG. Nos colostros abaixo, a gente faz um enriquecimento com colostro em pó. Entendi. Tá? E daí tem a parte de cura de umbigo, que é feita durante 3 a 5 dias pós-nascimento, né, até que tenha a secagem total desse umbigo e a caída dele. Ótimo. Tem uma coisa interessante aqui no livro que ele fala, tem uma parte, pessoal, que são as recomendações para a alimentação de bezerras. E aqui vocês veem o que ele estava falando agora. O que o Vinícius acabou de falar isso aqui, né, Vinícius? Isso. Utilizam esse equipamento para saber a qualidade do colostro. Aqui na fazenda tem alimentadores automáticos para bezerras também, que é uma coisa que a gente vai ver depois. E aí, como é que foi vocês adquirir esse alimentador? Então, a gente tinha um desafio porque era um volume de animais grande, né? E daí você tratar na mamadeira durante o ciclo total de aleitamento ficava muito pesado, muito maçante, né? E daí a gente adotou essa parte de criação coletiva pela praticidade do sistema, né? A gente tem um cadastro dessas terneiras com um identificador ali, né? E a máquina mesmo regula o aumento e a diminuição de leite durante esses 90 dias que elas mamam. Entendi. Então aqui é onde tudo começa. Elas parecem todas iguais, mas a produção será diferente lá na frente se tiver alguma coisa aqui feita da forma errada. Exato. E até mesmo para o desenvolvimento da terneira. Por exemplo, se a gente tem casos severos de diarreia por coronavírus ou rotavírus, a gente tem uma diminuição das células do intestino. Aí a vaca, a terneira, ela absorve menos o alimento que ela ingere, né? Entendi. Então isso são algumas coisas prejudiciais vindas de uma diarreia, né? O que é importante ter nesse ambiente aqui delas? Olha, aqui eles têm acesso à água, né? Há um pouco de ração já para ela ir se familiarizando com o alimento, né? Uma cama seca, né? Onde a gente coloca um tecido ali para a gente não ter muito frio também, né? Que, como um recém-nascido, ela está ainda compondo seu sistema imune, né? Então ela precisa de algum conforto para elas. Não pode passar frio, não pode passar calor, né? Entendi. Então aqui ela já começa a se adaptar com a alimentação, tem a água para ela à disposição o tempo todo. Uhum. E o que é importante é que a cama tem que estar seca, é isso? O ambiente seco. O ambiente tem que estar seco. Fica de 7 a 10 dias. Depois ele passa para uma outra bainha individual ali,
para daí sim eles entrarem no coletivo. Entendi. Então ele fica 7 a 10 dias aqui e ele vai lá para o outro lado. Vamos lá conhecer a outra parte. Então, Vinícius, o que é essa parte aqui? Então, depois que elas saem das bainhas individuais lá, elas ficam um tempo aqui, né? E depois elas são relocadas pro coletivo. Né? Lá daí elas é um lote maior, né? Onde ela tem acesso às máquinas. Entendi. Então é um processo. Elas iniciam lá, elas vêm para cá e aqui qual que é o trabalho que é feito com elas aqui? Aqui é aleitamento normal, né? E aqui, Isabel, eles dão leite, água só, né? E é a mesma coisa aqui lá embaixo. É a mesma coisa que está lá embaixo, é feito aqui. E aí depois ela sai daqui e vem para o coletivo. Porque aqui é importante ela passar por esse processo aqui também, né? A parte do coletivo, o que isso impacta para ela? Porque o que acontece? Por que a gente segura ela nas bainhas individuais? Ela tem um certo tamanho para competir aqui, né? Porque aqui ela vai estar com outros terneiros, um pouco mais velhos, né? Então ela vai ter que, ela mesma, chegar na máquina, ter o aleitamento, né? Mamar, e vai ter a competição normal, né? Entendi. E lá, o que aquela lá tá fazendo lá no canto? Tá mamando. Lá é a máquina, o amamentador automático. Lá é o amamentador automático. E ela sentiu fome, ela vai lá? Isso. Livre acesso. Conforme ela sente vontade de mamar, ela vai na máquina. Aí a máquina, ela reconhece o animal pela antena e dependendo da idade dele, ela vai diminuindo ou aumentando o volume de leite fornecido por dia. Entendi. Então, aquilo que você falou lá do composto, da identificação, do chip, tem aqui ele também. já usa aqui também para a máquina identificar. Isso. Uhum. E aí ela vai liberando conforme o tamanho desse animal, ela já sabe, esse aqui vai mais leite, esse aqui vai menos leite, é isso? Sim. Isso que ela faz. Os desafios que vocês encontraram há uns anos atrás em relação aqui ao bezerreiro, o que vocês viram que poderia estar impedindo de chegar na produção que vocês têm hoje? Então, questão de criação, de recria de bezerra, é muito importante você ter uma recria adequada, com manejos fixos, né? Porque tudo que ela sofrer aqui, ela vai prejudicar lá uma futura vaca, né? Então aqui, se ela passou por um quadro de diarreia, ela vai ter uma diminuição de produção lá na frente, ela vai ter um desenvolvimento menor, então, consequentemente, a gente vai emprenhar essa novilha mais tarde, então isso vai aumentar a idade ao primeiro parto, isso gera um retorno financeiro menor, né? Entendi. Um custo maior no caso. É bastante detalhe. Bastante detalhe porque aqui você está, é o seu investimento, que você está começando o processo e se o começo já der errado, lá na frente você vai sentir a consequência. Exato. Então é um local que precisa de atenção. Sim. Precisa de atenção e precisa de treinamento pessoal também. Uhum. É feito higienização do material, das mamadeiras delas? Como é que é feito isso? Sim. A todo momento, né, elas recebem 2 mamadas por dia, as que estão no individual, né, de manhã e à tarde. Depois que é fornecido o leite, é higienizado com água quente, né, e é deixado escorrendo ali. Ó. Ali estão as mamadeiras dos milk barn. Entendi. Isso é excelente. Isso é excelente porque aqui, pessoal, vocês verem que tudo tem um processo e todos os processos têm um detalhe. E cada vez que você pula um processo ou você não faz ele bem feito, lá na frente você vai sentir. Então, o que lá na frente você me falou, o animal ele responde na hora, mas aqui ele demora um pouquinho. Sim. Aqui você não sente na hora que ele vai diminuir a produção de leite. Exato. Porque aqui ele está começando. Então, todo cuidado é pouco. E tem que ter os acessos aqui que nem vocês têm, do bebedouro, da alimentação. E se faltar comida aqui para elas num dia, o que acontece com os animais? Então a gente perde o desempenho, né? O pessoal aqui, eles estão fazendo a pesagem mensal, então a gente acompanha o ganho de peso desses animais, né? Então se tiver falta ou privação de algum alimento, eles não vão converter em peso, né? Então vai ter já um decréscimo ali no desenvolvimento deles. E o principal objetivo é peso nesse momento. Eles têm que crescer e ganhar peso. Eles têm que crescer e ganhar peso. Excelente. Essa aqui, ela sai daqui, vem para cá. E o que é Então, para lá? Até 40 dias de vida, a terneira fica aqui. Depois de 40 dias, elas vão para um outro piquetinho. Por quê? Se nós juntar esses 2 grupos,
aquele lote é mais velho que esse. Então essas terneiras aqui, elas vão ter em questão de competição, elas vão apanhar muito. Então a gente separa por idade e por peso, para a gente ter um acesso melhor aos amamentadores. Entendi. A recria é feita aqui? Não. Não. Hoje nós fazemos em outra fazenda. Ah, legal. Então a recria é feita em outra fazenda. Isso. E o que isso mudou para vocês? Por que vocês decidiram isso? Então, em questão de espaço mesmo, sabe? Foi arrendado uma outra fazenda, né? E lá tinha barracão já. A fazenda trabalhava com atividade leiteira. Aí foi decidido em levar os animais de recria para fechar eles lá. Pra gente ter um controle maior. Hoje toda a parte de recria é confinada também. Entendi. Aqui, Vinícius, o que acontece? O que são esses resfriadores? Qual que é o processo que tem aqui dentro? Então, a máquina, ela aquece o leite. Então, ela tem uma serpentina que aquece o leite. Quando o leite vem de lá, ele é armazenado nesses resfriadores. Ele é armazenado em torno de 4 graus, né? Aí, conforme a terneira chega ali, a máquina reconhece a terneira e ela começa a ingestão do leite. Aí a própria máquina puxa o leite daqui dos resfriadores a 4 graus, passa pela serpentina, aquece eles até 36 graus, em torno disso, para daí sim a terneira ingerir o leite. Entendi. Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho quais são os projetos futuros da fazenda, aquilo que o Vinícius, com os proprietários e com os outros, a equipe da fazenda está pensando, olha, tem coisas que precisam melhorar, como em toda fazenda, para sair de 24 para 30, 40 mil litros de leite por dia, vai ter que mudar alguma coisa. O que você está pensando? Quais são as ideias de vocês? Exatamente, Gessé. A gente percebeu uma dificuldade em questão de estrutura de bezerreiro que a gente tem, né? Então o nosso próximo projeto agora é investir num bezerreiro adequado, né? Fazer uma estrutura nova, um barracão com pé direito mais alto, reformular a logística desse bezerreiro, né? Então, já que a gente investiu em barracões para as vacas, investimos em ordenha, carrossel, agora nós vamos investir no bezerreiro também. Entendi. Aqui, o que era antes aqui? Aqui é uma estrutura reaproveitada, era um antigo chiqueirão, né? Então a gente adaptou ele para a nossa realidade. Lógico, tem coisas a serem melhoradas, né? Então a gente já está pensando nesse novo investimento para a gente cada vez mais estar criando uma bezerra de uma melhor forma para ela expressar ainda mais o poder genético dela. Então, para quem está aí do outro lado, muitas vezes as pessoas querem criar muito, né? Mas dá para reaproveitar. Tem muita coisa aqui que foi reaproveitado e funciona. Sim, é funcional. Sim. Resolve o problema. Exato. E daqui, vocês pensam em mudar para algum lugar ou vai continuar aqui? Não, nós vamos mudar. Nós vamos ir para outra parte da fazenda, né, para a questão de logística. Hoje a gente quer colocar o bezerreiro mais próximo do pré-parto, para que essa locomoção dessa bezerra, né, recém-nascida não seja tão agressiva, né? Vinícius, se a pessoa que decide não tem conhecimento da importância da colostragem após o nascimento, ela não tem como tomar uma decisão dessa. Exatamente. Não tem como ela pensar que isso está impactando no animal. Então, se você não estudou ainda sobre colostragem, não estudou sobre pré-parto, pós-parto, precisa entender o processo, confere os nossos vídeos, confere o nosso material, as aulas com o Dr. Hutchins, as aulas que a gente tem na Santa Fé, com certeza vai ter sim aquela dúvida que está lá dentro da sua cabeça, você vai conseguir sanar, ela vai ter um conteúdo que vai lhe atender. Bom, e o desafio agora é que vocês mostrem a higienização dos materiais de vocês. A gente quer ver como que vocês fazem para higienizar a mamadeira desses animais, como que são as camas que esses animais estão, para que outras pessoas também conheçam, posta, coloca nas redes sociais, marca Santa Fé, envia para a gente que a gente vai estar repostando. Isso vai ser interessante, vai dar ideias para outros produtores e também vai mostrar aquilo que realmente importa, que é como o Vinícius falou, é o feijão com arroz bem feito. Combinado? Um grande abraço e até o próximo vídeo.